Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 7 de junho, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks das SP-Rio+, e do jornal O Vale no ar, o Abre Aspas. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia. E o nosso comentarista, o editor-chefe do jornal O Vale, Guilhermo Codazzi. Bom dia, Guilhermo. Bom dia. Muito bem-vindo. Obrigado. Nesta edição, reforma da Previdência, proposta divide opiniões em São José. Levantamento de O Vale, Paraná Pesquisas, mostra 44,8% dos joseenses a favor e 42,6% contra a reforma. Bolsonaro na Argentina empobrecida. Presidente faz campanha velada por Macri. Lula vira réu em caso de propina da Odebrecht. Advogado diz que a acusação é inaceitável. Gripe poderosa, influenza, faz sua primeira vítima em São José dos Campos. Ainda em São José, Felício quer prorrogar contratos das empresas de ônibus. INPE faz cruzada em Brasília, quer convencer deputados sobre os danos das mudanças climáticas. E ministro do Meio Ambiente toma uma vaia verde. Foi chamado de fujão na Câmara. Meio ambiente é tema da nossa entrevista de hoje com Tatiana Mota, da ONG Corredor Ecológico do Vale do Paraíba. E ainda nesta edição, a coluna de cultura de Mei Parreira e a agenda de fim de semana com Gabi Barreto, mais Neymar e o esporte regional. Lembrando que nós estamos ao vivo e a sua participação é muito importante. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Tá todo mundo estendendo a mão. Parar na faixa é mais que obrigação. Ser gentil é a melhor opção. Vamos juntos numa nova direção. Levante a mão pro alto e aponte lá pra frente. O motorista para, você segue em frente. Um trânsito melhor começa com você. Dê sempre preferência ao pedestre. O motorista para, isso é trânsito consciente. Prefeitura de São José dos Campos. Governadores divulgaram ontem carta de apoio à manutenção de servidores de estados, Distrito Federal e municípios na proposta de reforma da Previdência. A carta foi divulgada pela assessoria do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, coordenador nacional do Fórum de Governadores. Os únicos governadores que não assinam a carta são Rui Costa, do PT da Bahia, Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, Wellington Dias, do PT do Piauí, e Fátima Bezerra, também do PT do Rio Grande do Norte. A aplicação aos servidores estaduais e municipais das regras de aposentadoria previstas na proposta é um dos pontos de maior controvérsia. Deputados têm feito pressão para que o trecho fique de fora do texto, porque parte deles não quer arcar com o desgaste político de aprovar uma matéria considerada impopular. Segundo o relator da reforma, na comissão especial Samuel Moreira, a casa está bem dividida. Se os estados ficarem de fora do texto, governadores que queiram fazer uma reforma previdenciária a fim de sanear as finanças estaduais terão de aprovar uma proposta própria na Assembleia Legislativa. Pois é um caso bem controverso esse que está acontecendo de maneira aí bem exposta a todo mundo e todo mundo numa ansiedade muito grande a respeito
dessa bendita Previdência que acabou sendo o caso de tudo nesse Brasil. E em São José dos Campos, a proposta de reforma da Previdência divide opiniões. 44,8% dos eleitores da cidade concordam com a aprovação do texto e 42,6% discordam, segundo levantamento O Vale Paraná Pesquisas, o que configura um empate técnico. 12,5% não sabem ou não opinaram. Foram ouvidos 718 eleitores do município entre os dias 27 e 31 de maio. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Na divisão por sexo, o percentual de eleitores que concordam com a aprovação do projeto é maior entre homens, com 48,4%, contra 41,6% das mulheres. Já em relação à faixa etária, a aprovação da reforma é maior entre votantes de 60 anos ou mais. Nesse grupo, 55,3% concordam com a reforma, contra 30,5% que desaprovam. Com relação à escolaridade, a concordância com a proposta é maior entre aqueles que têm ensino superior, sendo que 56,2% concordam ante a 35,8% que desaprovam. A pesquisa também questionou qual o grau de informação dos eleitores sobre a proposta de reforma da Previdência. Dos ouvidos, 13,4% disseram que estão muito informados e 27,3% que estão informados. Isso representa uma soma de 40,7%. Por outro lado, 41,1% responderam que estão pouco informados e 15,9% afirmaram que estão nada informados, o que representa uma soma de 57%. Os que não sabem ou não opinaram foram 2,4%. Na estratificação por sexo, os homens responderam mais vezes que estão muito informados, com 16,1% ante 10,9% de mulheres. Para Anderson Senna, líder do PSL em São José, a falta de conhecimento dos eleitores sobre a reforma é justificada por se tratar de um tema novo e bastante complexo. Já para o presidente do PSTU de São José, Toninho Ferreira, a proposta penaliza os mais pobres e não ataca os privilégios. Então, Guilherme, como que você viu essa rodada aí de pesquisa em relação à reforma da Previdência? Eu acho que a pesquisa de O Vale Paraná Pesquisas, ela traz alguns pontos importantes. Primeiro, existe realmente um empate técnico, uma divisão acentuada. Você vê aí 44,8% a favor e 42,6% contrários à reforma. De acordo com o grau de 3,5% para mais ou para menos, você tem um empate técnico. Além disso, esse é um tema central do governo Bolsonaro. Eu acho que o fato de 57% dos eleitores não terem informação suficiente sobre um tema tão importante para a vida deles próprios demonstra uma inabilidade do governo em explicar o que está sendo discutido. Eu acho que o governo Bolsonaro, até o próprio presidente Bolsonaro, em alguns momentos, se mostra reticente em defender abertamente a reforma. Isso aconteceu nos primeiros meses do governo. Hoje ele já fala sobre isso de forma mais aberta, mas justamente por ser uma pauta que não é popular, ela vai mexer com aposentadoria, direitos que o pessoal vai sentir no bolso, essa reforma. O governo está errando na comunicação, mas também a oposição, não é, Guilherme?
A oposição não tem mostrado... É que daí eu acho que pontos. entra aquele problema do debate propositivo, Sim. que é uma raridade no cenário político brasileiro. Então, eu acho que é um tema que merece sim ser discutido, mas discutido tecnicamente, abertamente, com posições claras e com um debate que vá realmente você... Num debate ideológico, né? Um debate de fora de propostas, né? ideologia, para a gente saber o que pode ser feito para diminuir privilégios que existem. A gente tem sim privilégios que precisam ser reduzidos. Agora, a gente precisa discutir um tema tão central com muita profundidade, não com memes de internet, frases de efeito e uma comunicação falha por parte do governo. Então, o que me chama a atenção, além da divisão de opiniões, é esse número, mais da metade do eleitorado de São José não se considera informado o suficiente para opinar se é a favor ou contra a reforma da Previdência. É que tem também essa coisa de é isso e não é aquilo, não, amanhã É uma muda, guerra né? de É uma guerra informação. de informações. E contra-informação. Então, o que eu acho que falta é a clareza do debate, a defesa dos pontos, menos jogo político e mais interesse público nessa discussão. E um outro ponto que eu ressalto aqui, não sei se vocês concordam, é que a despeito dessa falta de informação, existe um interesse sim por parte do público em estar informado, mas eu concordo muito com vocês quando vocês dizem que a informação não está chegando no volume e com a consequência que o eleitor e o cidadão querem, né? Eu acredito que de forma didática, né? Exatamente. Nós temos aqui na matéria que foi escrita pelo Júlio Codazzi, o editor executivo do jornal. Então, o jornal procurou lideranças do PSL e a própria liderança regional do PSL aponta que é um tema complexo e difícil de se explicar. Só que é um tema muito importante e que precisa ser explicado. Obrigação deles fazerem para nós, cidadãos e votantes. E olha, não adianta ter relatório se não tem votos. Quem disse isso foi o presidente de comissão especial da reforma, o deputado Marcelo Ramos, do PR. Ele deu a declaração depois de reunir a imprensa para fazer um balanço da tramitação da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara. Abre aspas. Eu sempre disse que é minha função preparar a matéria para votar. Não é minha função conseguir os votos necessários para a aprovação da matéria. Essa função é da liderança do governo, da articulação do governo e dos líderes partidários, disse. Segundo Ramos, apresentado o relatório, há um prazo de 24 horas para ser lido na comissão. Após a leitura do documento, é concedido pedido de vista de 2 sessões. O prazo é para que os parlamentares tenham mais tempo para analisar o texto. A partir daí, é iniciado o processo de debate. Sobre quando deve ser feita a votação no plenário da Casa, Ramos disse que tudo dependerá da articulação. Ele ainda admitiu que a tradição é de quórum esvaziado na Casa por conta dos festejos juninos. Festejos juninos, muito bom. E o presidente Jair Bolsonaro está na Argentina para a primeira visita de Estado dele ao país. Foi uma visita rápida. Os 2 presidentes conversaram a sós. Depois tiveram uma reunião com os ministros dos 2 governos. Macri ofereceu um almoço. Bolsonaro o presenteou com uma camisa da seleção brasileira. O Mercosul teve peso mais importante nas conversas. Os 2 presidentes comemoraram os avanços para o tão esperado acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, que pode ser finalizado no fim de junho, em Bruxelas. O dono da casa, presidente Macri, falou primeiro. Ele destacou o compromisso mútuo com o combate ao crime organizado, narcotráfico e corrupção, além do avanço na busca de integração energética. Já Bolsonaro ressaltou a afinidade com ideais de Macri, reiterou abertamente o apoio para sua reeleição em outubro e disse que toda a América do Sul está preocupada
em não ter novas Venezuelas. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. No início do governo, o Bolsonaro fez ataques severos ao Mercosul, como se precisasse dessa campanha contra o bloco dos hermanos para mostrar seu amor incondicional aos Estados Unidos de Donald Trump. Até bravatas contra a China, entre aspas, comunista, já foram divulgadas pelo alto escalão bolsonarista em tempos de combate ao, vamos abrir aspas de novo, marxismo cultural. O vice Mourão esteve por lá mostrando que não é bem assim. O Brasil pode se sentar à mesa diante de um hambúrguer, mas também de um pato laqueado. Em relação ao Mercosul, agora a equipe econômica age de forma diferente, parece mais pragmática. Bolsonaro comemorou ontem, como já vimos, a proximidade de um acordo Mercosul-União Europeia. O Brasil quer um bloco mais enxuto, ao mesmo tempo em que tenta tirar do papel a criação de uma moeda comum, projeto acalentado desde os anos 90. Placas de carro do Mercosul, negativo. Bolsonaro vetou, mas já coloca na mesa a criação do chamado peso real. Por trás dessa moeda comum estaria também uma mensagem subliminar ao eleitorado argentino de que o Brasil pode ajudar a Argentina a sair da crise e a enfrentar as dificuldades de um modelo liberal muito mal resolvido. Como se nós aqui tivéssemos resolvido o nosso modelo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a jornalistas que tudo não passa de conjectura. Esperemos para ver com quantas empanadas se faz um peso real. Pois é. E o Supremo Tribunal Federal proibiu a venda de estatais sem aval do Congresso Nacional. Na terceira sessão de julgamento do tema, realizada ontem, a maioria dos magistrados da Suprema Corte decidiu que o governo federal só poderá vender empresas estatais subsidiárias sem precisar do aval do Congresso e sem a necessidade de licitação para esse tipo de operação. A decisão também é válida para governos estaduais e prefeituras. De acordo com o Ministério da Economia, o Brasil conta com 134 estatais, sendo 88 subsidiárias. Uma empresa subsidiária é uma subdivisão de uma companhia encarregada de tarefas específicas, como, por exemplo, a Petrobras, que tem 36 subsidiárias, como a Transpetro e a Eletrobras. Como foram os votos? Ricardo Lewandowski e Edson Fachin votaram para exigir o aval do Congresso na venda de qualquer estatal. A favor da venda de subsidiárias, votaram os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celson de Mello e Dias Toffoli. Os magistrados, com exceção de Carmen Lúcia e Marco Aurélio, votaram para que não seja necessária licitação. Você acha que fica muito poder na mão do Executivo? Eu acho que sim. O presidente Bolsonaro, ainda na Argentina, comentou a decisão do Supremo, dizendo que é um avanço em relação ao que ele chamou de política ideológica utilizada pelos governos anteriores, mas analistas políticos entendem que Paulo Guedes, por exemplo, ficou frustrado com o resultado porque esperava que o governo tivesse a liberdade para vender inclusive as empresas maiores, né, as empresas mães. Eu acho que sim, é um poder muito grande concentrado na mão do Executivo. Imagina se o Executivo não tivesse que dialogar com o Congresso para vender a Petrobras ou os Correios, seria realmente um absurdo, né?
Eu acredito que a gente, mais uma vez, se depara com uma questão de diálogo. O Glauco falou sobre a questão de ter um relatório, mas você não ter um número suficiente de deputados para aprovar esse relatório. Nós temos uma série de momentos em que o governo tem dificuldade de diálogo com o Congresso. Esse é um caso em que o governo parece querer excluir o Congresso da discussão de temas importantes, como a venda de uma estatal ou de uma subsidiária. Mas a análise do governo, apesar de aparentemente parecer uma vitória para o governo Bolsonaro queria ir ainda mais fundo e tirar o Congresso até mesmo da discussão de uma eventual venda de É bom Correios, que o governo saiba que Petrobras. precisa do diálogo, né? Porque no fundo de tudo está a reforma da Previdência, né? Quer dizer, essas questões do diálogo são trunfos tanto do governo quanto da oposição para votação da reforma, né? Eu acredito que em dado momento o governo Bolsonaro que saiu vitorioso com uma votação grande na eleição do ano passado, acreditou que o respaldo popular abriria caminho para você ter menos debate com o Congresso quer dizer, e você não trabalhar essa relação entre os poderes de uma forma tão próxima. Eu acredito que isso já ficou claro que não vai acontecer. Quer dizer, Então, ele certamente precisa ser pensou feito. também que os deputados, os parlamentares, fossem ser pressionados por essa grande base Exatamente. para que votassem a favor das propostas. E não é o que está acontecendo. Quer dizer, os deputados, mesmo do partido do PSL, estão correndo em sua própria raia. Exatamente. E o governo sabe que é preciso ter diálogo. Ele tem encontrado dificuldade na própria base, quanto mais quando você tem aí o Centrão com mais de 200 votos na Câmara, o diálogo vai ser importante. E aí cabe uma reflexão. Esse governo está preparado para dialogar? É uma dúvida. É uma grande dúvida, não tem a menor dúvida. E o ex-presidente Lula, os ex-ministros Antônio Palocci Filho e Paulo Bernardo e o empresário Marcelo Odebrecht viraram réus em um esquema que envolveria 64 milhões de reais em propinas entre 2009 e 2010 em troca de favores políticos. A denúncia do Ministério Público foi aceita pelo juiz da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, Valisney de Souza Oliveira, que concedeu um prazo de 10 dias para os réus apresentarem suas defesas e indicarem testemunhas para serem ouvidas. A defesa de Lula disse em nota que o presidente jamais solicitou ou recebeu qualquer vantagem indevida e que a acusação parte da inaceitável premissa de se atribuir responsabilidade penal por decisões legítimas tomadas por órgãos do governo. A defesa de Palocci disse que o ex-ministro irá colaborar com a Justiça para amplo esclarecimento dos fatos. As defesas de Paulo Bernardo e Marcelo Odebrecht não se posicionaram. E na tarde de ontem, João de Deus deixou o hospital onde estava internado desde março em Goiânia e voltou para a penitenciária. Segundo informação do portal G1, o médium está isolado em uma sala de 120 metros quadrados, sem grades, no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. João de Deus é réu por estupro e abuso de vulnerável, falsidade ideológica, corrupção de testemunhas e por posse ilegal de armas de fogo e munições. Ele nega os crimes e a defesa deve recorrer da decisão no STF. Rápido intervalo e voltamos com aquilo que você está esperando, claro, o tempo para o final de semana e muito mais notícias. Lembrando que nós estamos ao vivo e a sua participação é muito bem-vinda. Rápido intervalo e a gente já volta. Por anos, a Unimed semeou a dedicação, o trabalho e o respeito aos seus clientes. Somos a maior e melhor estrutura médica hospitalar da região.
Para celebrar os 48 anos, inovamos, renovamos e ampliamos. Nova sede administrativa em novo endereço. Tudo para acompanhar com excelência muitas famílias por tantas gerações. Essa é a árvore da vida. Essa é a nossa marca. Unimed São José dos Campos, 48 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. A cada dia, sua empresa precisa mais de comunicação? E para a expansão do seu negócio não pode mais ficar sem conectividade? Temos os serviços que, além de suprir essa necessidade, ainda reduz os custos mensais. Backbone Internet dedicado e telefonia digital. Não se preocupe mais com a conectividade da sua empresa. Deixe isso com a NIP-BR. Há 20 anos no mercado, especializada em internet e telefonia digital. Cansado da mesmice? Traga o pessoal do trabalho para o Bar do Sampaio e faça valer cada segundo da sua horinha do almoço. Apresente o crachá da sua empresa e ganhe 10% de desconto. Um buffet diferente todos os dias, com o que há de melhor da comida brasileira. Além do ambiente ao ar livre, que transforma o intervalo do seu trabalho em um momento para relaxar. Por isso que almoçar no Bar do Sampaio é sucesso. Venha saborear a qualidade e a variedade de uma cozinha que sabe o que faz. Fica na Avenida São João, 59, Jardim Esplanada. Bar do Sampaio, a esquina mais charmosa da cidade. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor. Por você. E por cada um de nós. Fazer juntos. Porque gente que coopera, cresce. As famílias vítimas das chuvas em São Sebastião precisam da sua ajuda. O Fundo Social está arrecadando doações para ajudá-las. Os produtos de maior necessidade são água potável, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, móveis, eletrodomésticos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Contamos com a sua solidariedade. Contribua. Doe. Pois é, e sextou. E sextou, a gente tem aquela preocupação tanto com a sexta-feira e, claro, com o final de semana. Será que praia com frio vai ser difícil? Mas a gente quer saber do tempo e é com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai terminar com o tempo bem parecido com o que vimos no restante da semana, né? Nós vamos ter aí um dia de céu parcialmente nublado, com bastante sol, mas temperaturas amenas. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 23 graus apenas. Na capital paulista ficaremos com 22 também no litoral norte e 18 na Serra da Mantiqueira. E nós não temos previsão de chuva para hoje. E já que finalmente chegou a sexta-feira, né, vamos adiantar o tempo para o final de semana. Amanhã, no sábado, a gente até pode ter um aumento da nebulosidade e uma chance pequena de chuva fraca em pontos isolados. Mas já no domingo, o sol volta a brilhar com força, mas as temperaturas amenas e as madrugadas frias continuarão por aqui. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Excelentes notícias, Caio Souza. Por um lado, vai brilhar o sol, um pouquinho de chuva. Por outro lado, mais um final de semana, como promete, de gordices por conta aí do inverno. Vamos comer e ver muitas séries também. Durante um seminário promovido pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, especialistas cobraram providências para reduzir as mudanças climáticas e combater os riscos causados pelo aquecimento global com base em dados do INPE. Foram utilizados dados do PRODES, que é o Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por satélites, para comprovar a gravidade dos efeitos do desmatamento no aquecimento global. Contrariando a fala do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que atribuiu o aumento da temperatura da Terra ao asfalto quente.
e vaias para o ministro do Meio Ambiente. Ricardo Salles foi vaiado ontem no Senado enquanto discursava e acabou se retirando do plenário durante a sessão especial para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. O público que acompanhava o ato também virou de costas para o ministro enquanto ele falava. As galerias estavam tomadas por ativistas ambientais, povos indígenas, representantes da sociedade civil, entre outros grupos. Ao deixar a casa, o chefe da pasta minimizou a reação do público. Abre aspas. A democracia é assim, cada um pode ter a reação que quiser, disse. Visivelmente constrangido, Salles foi vaiado pela primeira vez ao tentar justificar o que tem sido apontado como um desmonte na pasta. Segundo ele, não houve enfraquecimento da fiscalização ambiental, e sim uma mudança de gestão, buscando eficiência na aplicação de recursos. Ao terminar sua fala, o chefe do Ministério do Meio Ambiente foi vaiado novamente e decidiu se retirar do plenário. Líder da minoria no Senado, Randolfo Rodrigues ainda tentou convencê-lo a ficar e disse que estava ansioso para ouvir suas respostas. Salles se retirou, no entanto, alegando que tinha outros compromissos. Ironicamente, o público nas galerias iniciou o grito de "Fica, fica". O ministro também foi chamado de fujão. Pois é. Clássico da nossa sexta-feira, que a gente comemora muita coisa, tem o Fotos da Semana. Foto da Semana. Lucas Lacaz Ruiz. O trabalho a respeito, né, o Zé Guilherme, vocês então, também... o Lucas registrou na cidade que no pleno Dia do Meio Ambiente, a prefeitura usando sacos plásticos adoidado. Então, quer dizer, corta a grama, poda as árvores e taca no saco plástico. É um festival de saco plástico. Numa época em que a gente está lutando contra o plástico, né? Então, ele apontou aí uma certa incoerência. É impressionante realmente. Na verdade, esse lixo podia ser usado em projetos de compostagem, né? E evitaria toda essa sacaria verde que a gente vê pela cidade. É um trabalho interessante, esse do Lucas Lacaz. É um olhar muito interessante do Lucas, é um grande fotógrafo. Realmente ele rodou por aí e fez essa... É impressionante, impressionante. Né? Esse é um verde que não faz tão bem ao meio ambiente. Não, você vê que... Para onde vai, né? Porque isso vai direto para o lixão, né? Exatamente, mas o lixão, material orgânico que, como você mesmo disse, poderia estar em compostagem com diversas outras finalidades, né? E lembrando que hoje também a gente já tem sacos plásticos produzidos, por exemplo, de amido da mandioca, que poderia ser jogado e daí você não traria... Olha isso aí. Todo esse impacto nos lixões, né? É muito impressionante. Lucas Lacaz Ruiz. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Pois é, e agora nós vamos falar a respeito de uma semana sobre um assunto que deveria não ter uma semana específica, mas deveria, por obrigação, estar no nosso cotidiano, todos os dias, ser levado muito a sério, ser discutido com seriedade e tomar-se sempre aquelas pequenas ações que fazem toda a diferença no todo. Agora há pouco, junto com as fotos, você ouviu uma voz feminina aqui na nossa bancada e é exatamente com ela que nós vamos conversar sobre a Semana do Meio Ambiente. Temos o prazer de receber Tatiana Mota, coordenadora de comunicação da ONG Corredor Ecológico do Vale do Paraíba. Seja muito bem-vinda, um prazer tê-la conosco aqui. Prazer é meu. E eu falei a respeito disso daí, a Semana do Meio, mas o meio ambiente é um assunto que deve ser discutido, encarado e com muita seriedade todos os dias, né? Como é que as coisas estão acontecendo, particularmente na nossa querida região aqui do Vale do Paraíba? Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um super prazer estar aqui. É um desafio enorme, porque a gente passa pela questão da educação, né?
Essa semana nós estivemos em vários locais para poder falar sobre a Semana do Meio Ambiente com alunos, tanto de escola pública quanto de escolas particulares aqui no Vale do Paraíba, em Paraibuna, aqui em São José. Estivemos na abertura da Semana do Meio Ambiente da Fundaz, na segunda-feira. Hoje à tarde a gente vai fazer um plantio com eles. A gente precisa continuar insistindo na questão da educação para as crianças perceberem a importância de se preservar o meio que a gente está. Porque é exatamente tudo que a gente está vivendo hoje, né, tanto as questões políticas quanto o comportamento de todos nós, eles não estão voltados para este olhar, que a gente faz parte do meio, que inclusive este ambiente que a gente está é um meio ambiente antropizado, mas é um meio, e que a gente precisa cuidar. Então, o que está acontecendo é que tem inúmeros esforços das escolas, de políticas públicas, para introduzir isso dentro das salas de aula, para a gente começar a trabalhar o pertencimento do aluno na questão ambiental, mas ainda a gente tem muito que caminhar. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala os alunos de 4º ano do ensino fundamental estudam transformação da paisagem, e o material do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Educação, que chega para as escolas, eles tratam, vamos olhar para o Vale do Paraíba, eles olham para a Amazônia, para a floresta amazônica e para a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Como você vai trabalhar pertencimento e amor pela região que você está, se você não está estudando a sua região? Existe um distanciamento. Existe um distanciamento. A gente está distante do meio ambiente, as pessoas estão distantes, elas não conseguem se inserir nesse contexto. Então é disso que a gente está falando. A Mata Atlântica é muito mais próxima, né? A gente está nela, né? A gente está no bioma, né? E a gente não conhece. Inclusive, quando a gente fala de produtos, vamos olhar para mercado, né? Que é um assunto interessante. Qualquer loja de cosméticos ou até mesmo nos supermercados, quando você vê açaí vendendo que virou moda, Amazônia. Sendo que a gente tem a Jussara da Mata Atlântica. Só que a gente não conhece. Por quê? Porque resta menos 7% da Mata Atlântica preservada hoje. Exatamente porque ela está na faixa onde nós antropizamos mais, onde toda a população brasileira está concentrada. Então, acabou a mata, você não sabe todos os produtos que ela pode te oferecer. Então, a gente tem diversas frutas da Mata Atlântica deliciosas, como uvaia, grumichama, cereja do Rio Grande, o próprio cambuci, e a gente não conhece. Então, a gente precisa de novo retomar. Você vai numa L'Occitane, por exemplo, você vê lá todos os biomas representados ali. Cerrado, Amazônia, shampoo disso, shampoo daquilo. Não tem nada da Mata Atlântica. Só pitanga, por exemplo. Então, a gente precisa retomar. E quando você introduz isso no cotidiano das pessoas, você faz elas começarem a olhar para isso e a preservar. Então, é essa lógica que a gente precisa trabalhar. Então, quando a gente fala de floresta, aqui no Vale do Paraíba, a gente não pode só falar da preservação no sentido de vamos plantar floresta e mato em tudo quanto é lugar, e não olhar para a questão econômica, porque é importante, tem que andar junto. A gente vive num país continental de proporções. Dá para todo mundo estar junto nisso. Não pode ser preservar por preservar, né? Isso, exatamente. Tatiana, você falou sobre a questão econômica e ambiental. E nessa Semana do Meio Ambiente, o presidente Bolsonaro, ele citou uma frase que é importante haver um casamento entre progresso e meio ambiente. E você falou sobre educação ambiental, eu acho que também é preciso destacar que meio ambiente é qualidade de vida. Sim. E não é só plantar uma árvore lá longe, isso faz parte do dia a dia de cada um de nós. Você acha que é preciso acabar com esse mito de que a preservação do meio ambiente é inimiga do progresso? Você acha que isso precisa ser derrubado? E só fazendo um parênteses, e é uma teoria que tem sido defendida por membros do governo federal, por exemplo. Como que a gente pode eliminar esse preconceito, esse estigma que a gente tem em relação ao meio ambiente, que ele seria oposto ao progresso? Então, é sempre o caminho do meio, né? A gente está com uma dificuldade imensa, acho que mundial, de trilhar o caminho do meio, né? A gente está em forças opostas o tempo todo, né? De um lado e de outro, a gente não olha para o meio. O Brasil, como eu disse, ele é continental no seu território. Dá para a gente fazer tudo junto.
É óbvio que você tem que isolar os casos para você discutir. Você não vai minerar numa área de terra indígena protegida. Porque se ela está ali, é porque tem diversos outros fatores para ela ser protegida. E você pode minerar em outros lugares, porque tem outros lugares. Então você tem que ter esse equilíbrio. Agora, vamos falar do Vale, né? Vamos trazer todo mundo para a nossa região. A gente tem pastagens abandonadas aqui, porque a gente veio do ciclo do café, depois da pecuária, de leite de corte e da silvicultura. E todos esses ciclos tiveram sua ascensão, sua decadência, e agora a gente está de novo começando a entrar numa fase que a silvicultura, a gente está com o eucalipto muito em toda a extensão brasileira, então também tende a diminuir a lucratividade dos produtores que trabalham com silvicultura, que é sempre tendência, porque são cíclicos esses processos. Então o que a gente vai fazer? Quais são as novas alternativas de economia para o Vale do Paraíba, onde você casa restauração, preservação com atividade econômica? E daí eu volto para a minha fala anterior, explorando produtos da Mata Atlântica, madeireiros e não madeireiros, porque você consegue casar renda para o produtor rural, mesmo pequeno, porque só dele proteger a sua APP e a sua reserva legal, e colocando espécies nativas da Mata Atlântica, madeireira e não madeireira, ele já pode tirar a renda daquela preservação dele. Então a gente precisa olhar para isso. Dá para, por exemplo, pasto. Vamos olhar para o Vale de novo. O nosso boi aqui no Vale, ele é alpinista, porque ele fica subindo todo, né? O Vale do Paraíba, ele é uma cadeia de montanhas. Então, para o boi fazer esse esforço, gente, enfraquece o leite, enfraquece a carne, a gente sabe disso. Então a gente tem que fazer um pastejo na propriedade, onde ele fica numa área mais plana, e nessas áreas de morro você tenha, por exemplo, uma agrofloresta ou uma restauração florestal, que você possa ter renda a partir desses produtos que estão ali. Então existem inúmeras alternativas. Dá para ser tudo junto na mesma propriedade. Eu acho que também é interessante conceituar o que é progresso, né? A gente teve no ano passado aqui em São José aquela polêmica envolvendo o Bosque da Tívoli, sim. Que é um espaço verde no coração do centro de São José dos Campos, um centro totalmente asfaltado, com prédios, enfim, e que a comunidade do bairro foi contra o corte de mais de 200 árvores para a construção de um estacionamento. A construção de um estacionamento é um progresso. Aí eu acho que tem também o debate que as cidades precisam fazer de mobilidade sobre qual é o futuro que elas querem, né? Se é com mais qualidade de vida, se é com um estacionamento ou dois a mais, qual é a diferença? Ou mais que vagas. Ou se você esse conceito de progresso não está estacionado, né? Cortar a árvore e colocar asfalto em cima, fazer um estacionamento, é progresso? Não sei. Eu acho que qualidade de vida também é futuro. Hoje também está em discussão a questão da agricultura familiar e a agricultura, os grandes agricultores, né? Os grandes agricultores, né? E isso acaba promovendo esse distanciamento das questões, né? Como você falou. Quer dizer, eles têm um poder no Congresso Nacional, a bancada, né, ruralista, e que acaba muitas vezes inibindo essas questões que levariam a uma agricultura que pudesse ajudar na preservação, mas também ser economicamente importante, né? Você acha como que você vê essa questão desses dois tipos de ocupação de terrenos? Então, é que, de novo, tem espaço para todo mundo, né? Quando a gente fala de agricultura em larga escala, que é o que acontece na Amazônia, que inclusive é a grande briga por conta do desmatamento, né? Que é o foco do desmatamento. A gente está falando de agricultura de exportação, a gente está falando de agricultura para abastecer indústrias, para matéria-prima. Isso é larga escala, isso vai para fora, isso vai para indústrias, vai para uma Nestlé, enfim, vai para várias marcas, vai para a China, enfim. Brasil é o celeiro do mundo, a gente alimenta o mundo, a gente precisa ter essa noção. Nós somos isso, a gente precisa primeiro decidir se é isso que a gente vai ser quando a gente crescer. Alimentação, bacana, então não vamos competir com a China com os serviços, enfim, o que a gente vai fazer aqui? Fazendo isso, cabe para todo mundo. Por quê? Daí, quando a gente fala de agricultura familiar, a agricultura familiar, ela abastece o mercado local.
Ela é fundamental para abastecer o mercado local. Se a gente está falando de qualidade de vida, a gente precisa começar a consumir produtos com menos agrotóxicos. E é a agricultura familiar que faz isso por nós. Porque a gente não consome esses produtos de larga escala, porque eles vão para a indústria, eles vão para fora. O que a gente come no dia a dia, né, na nossa mesa ali, da nossa feira, é do entorno da gente. Então vamos falar daqui de São José. A gente tem São José, 60% da área de São José dos Campos é rural. Olha que interessante. 60% é rural. Essa área rural, você tem de tudo. Você tem silvicultura, você tem pastagem, você tem gado, né, para corte, para leite, e você tem um movimento muito lindo de pequenos produtores rurais trabalhando com agricultura orgânica, com produção de alimento saudável, que é para abastecer essa cidade enorme, que tem muita demanda. Só que essas coisas não estão alinhadas, não tem articulação para isso acontecer desta forma. Então, quando a gente tem um supermercado muito grande que abre aqui na cidade, o alimento vem de fora e tinha que vir daqui. A Itália é assim, a França é assim, eles regionalizaram a distribuição. Porque você está falando, daí você pega a cadeia, você fala, quando você regionaliza, tem menos transporte, tem menos emissão de carbono, você trabalha toda a questão do meio ambiente. Você tem que olhar, você tem que expandir o olhar, porque daí o transporte é menor, o custo é menor. Quando a gente fala que o orgânico é muito caro porque ele anda muito para chegar, sendo que ele é produzido aqui. Muitas vezes, quando a gente vai comprar orgânico aqui em São José, tem lá o selo Orgânicos do Vale, tem uma marca, enfim, muitas vezes ele foi para o Ceasa em São Paulo e voltou para cá, sendo que ele é produzido aqui. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, a gente precisa regionalizar as distribuições e daí cabe para todo mundo, porque os grandes continuarão grandes, abastecendo para exportação e indústria, e os pequenos alimentam localmente. Sem contar que a gente se escapa dos venenos, né? Pois é, e a gente nem sabe o resultado disso na nossa vida, né? A gente nem tem isso medido ainda, o quanto que esse acúmulo de agrotóxicos no nosso organismo impacta em doenças e investimento em recurso público, porque é mais hospital, é mais dinheiro em saúde. O problema é que este governo tem feito liberações sucessivas de agrotóxicos, né? E isso assusta, né? Assusta aqui e fora, né? Porque a gente tem uma rede, acaba de ter uma notícia, tinha uma Suécia, rede na Suécia que barrou os produtos, né? Por conta dessa invasão de agrotóxicos, né? Mas, Guilherme, aí é que está a brincadeira bacana do jogo. Porque o que acontece? Quando você tem essa liberação desse jeito, você tem uma pressão internacional sobre o governo. E daí o próprio governo vai ter que voltar atrás. Então, é muito interessante, porque quando você teve no começo do ano o anúncio da fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, eles voltaram atrás porque teve pressão externa e da própria bancada ruralista, porque ela sabe que se ela for vender uma carne lá para fora e não tiver com a regularização da área dela, de APP restaurado e reserva legal, ela não vende. Então, o legal desse jogo todo é que a gente vai ser pressionado pelo contrário. E daí as pessoas vão começar a perceber que dá para trabalhar meio ambiente com progresso, se é que a gente pode chamar assim, junto. A gente está falando um pouco do cenário nacional, aí eu queria só voltar um pouquinho desde o começo do ano. A gente teve vários recuos, né? Idas e vindas do governo Bolsonaro. A gente teve, primeiro, o governo Bolsonaro dizendo que sairia do Acordo de Paris, justamente por entender que esse papo de mudanças climáticas é uma questão ideológica, que não concorda com isso, mas o governo recuou. Recuou também em relação à fusão de ministérios, em relação a uma série de outras coisas. Mas em outros pontos, a gente vê situações que são preocupantes. Sobre desmatamento, por exemplo, o governo já aumentou, e além disso o governo coloca dados científicos de pesquisas do INPE em descrédito, né? Então, o que a gente vê, não só em relação ao meio ambiente, mas você vê em relação ao Atlas da Violência, a números de violência no trânsito, a pesquisas sobre drogas, em que o dado científico ele é ignorado em nome de um desconhecimento empírico.
Exatamente. É que você não tem base de discussão, você não fala, eu não aceito essa pesquisa científica porque eu tenho outra que contrapõe. Não, você simplesmente não aceita aquele dado científico. Tivemos também casos menores, mas emblemáticos, como o afastamento do fiscal que multou Bolsonaro anos atrás no IBAMA. E a gente tem essa discussão toda do ministro Fujão, tal, do Ricardo Salles ontem, que foi vaiado, tal. Pela primeira vez na história, né? Num evento como esse. De meio ambiente. De meio ambiente. E a grande questão é a crítica a um possível desmonte dos órgãos do meio ambiente. Você teme que isso esteja realmente acontecendo? Como você analisa essa política nacional que, obviamente, tem impacto também regionalmente? O medo, o temor é verdadeiro, porque isso está acontecendo. Não é que é uma iminência está acontecendo. Então, a gente não está, é muito louco, né? A gente escuta as notícias de fora, mas quem está dentro dos ministérios, e daí não vamos falar só de meio ambiente não, de educação e de todos os outros, o desmonte está lá dentro, assim, a estrutura está sendo completamente desmantelada, isso é verdade. Eu tenho pessoas que moram em Brasília, que trabalham lá, e a gente fica sabendo de coisas que não estão sendo noticiadas, então está acontecendo. A gente vai ter aí uns 10 anos de retrocesso, assim, do impacto disso, né, de todos esses desmontes. Porque é toda uma estrutura que, por mais que tivesse dificuldades no funcionamento, a gente está falando, vamos falar de IBAMA, ICMBio, enfim, que a gente sabe que, gente, de novo, o Brasil é enorme, como é que você controla tudo isso lá em cima, né? A gente aqui é pequeno, a gente é sudeste, a gente acha que o Brasil é o sudeste, mas não, a gente é uma exceção ao nosso país, né? De tudo, na questão de PIB, de desenvolvimento, de controles, de qualidade de vida, enfim. Lá em cima é diferente. Então, como que é controle? É fácil entrar, assumir uma pasta e falar assim, estava tudo errado e tinha problemas. Tinha mesmo. Como é que você administra um país desse tamanho, né? Mas existem políticas efetivas de controle, tanto de desmatamento, de fiscalização. E quando você tira isso, o que resta? O ruim é acabar com a política. Exatamente. Né? Quer dizer, se você tem problemas, que resolvam os problemas. Né? Da gestão, mas não mexer com a legislação. Política, muito né? bem, é isso aí. Então, você quer dar um choque de gestão, como o pessoal do segundo setor fala, dê um choque de gestão na administração pública, mas não mexa na legislação. É exatamente aí que está o ponto. É como no caso do desmatamento, você vê a falta de foco, né? A gente até entrevistou uma pesquisadora do INPE, que ela fala exatamente isso. O problema não é saber que está tendo queimada. Isso a gente está fornecendo os dados. O problema é ir lá um fiscal e punir quem está queimando e prevenir. Então é uma falta de foco também sobre o que é a prioridade. É porque não tem interesse mais, né, neste olhar. E daí é muito complicado, porque se não acredita em mudanças climáticas, se não acredita que a Amazônia promove os rios voadores que faz chover aqui na nossa região. Gente, se a gente pega o mapa global, a gente está na mesma linha do deserto da Namíbia e do Kalahari. A gente só não é deserto porque a gente tem a Amazônia que promove essas chuvas aqui pra gente. Então é só olhar, a gente está na mesma linha. Então, se não acredita nisso, porque hoje já nenhuma informação mais é válida, né? Então vamos tirar tudo, porque não funciona mais. Vocês estão falando em terra plana, né? Pois é. O mapa é plano, né? Carrega, a gente, né? Exato. Pega a trena e vai, né? Até lá. Exatamente. Agora, para a gente encerrar essa entrevista, a gente tinha falado no início que, apesar de todas essas agruras do ponto de vista do desmonte e tal, você vê com bons olhos a questão ambiental na nossa região. Você podia resumir para a gente onde está essa parte positiva? Oásis, parte boa, né? Oásis positivo. Primeiro que a gente vive num oásis, né? O Vale do Paraíba é lindo, né? A gente, entre essas duas serras, a Mantiqueira e a Serra do Mar, a gente olha para cá, olha qualquer lugar que a gente está, a gente vê, a gente está num oásis. Por que é bom? Porque por conta dessas questões, porque esse desmonte e
E essa questão de liberação de agrotóxicos, aumento de desmatamento, tudo isso vai impactar internacionalmente. E daí a gente vai ter pressão e o próprio agronegócio vai querer forçar a voltar como era antes, porque ele vai se prejudicar. Então, quando pega no negócio, é importante, porque é só assim que vai funcionar. Agora, por que o Vale do Paraíba é uma grande oportunidade? A gente tem a meta, não saímos do Acordo de Paris ainda, então vamos olhar para ele de uma forma boa. O Brasil tem a meta de 20 milhões de hectares de restauração até 2030. Com tudo isso que está acontecendo, a gente vai ter uma dificuldade imensa de chegar na meta. Mas o hemisfério norte, os países lá de cima, eles também têm os seus compromissos ambientais, eles também precisam trabalhar com a mitigação do aumento do clima. Então, o que acontece? Eles estão com muitos investimentos, dinheiro, recurso, para aumentar a cobertura vegetal no globo. E o Brasil é um desses países que recebem esse volume de dinheiro para acontecer isso. Porque a gente tem 3 lugares que ainda tem espaço para plantar floresta e que ainda não fez a lição de casa, como os países do hemisfério norte. América do Sul, África e a gente tem lá a Indonésia. Só que dos 3, a América do Sul e vamos focar no Brasil, a gente tem tecnologia para plantar floresta, a gente trabalha com silvicultura, a gente trabalha no campo. Então a gente sabe fazer isso. Então eles olham para esses 3 países e sabem que se colocar esse recurso no Brasil, o indicador de sucesso é maior. E daí quando a gente olha Brasil, Amazônia, a gente sabe que não é melhor neste momento. Porque você está competindo com a agricultura de larga escala lá, e lá é plano, você mecaniza, é complicado. O que sobra? O vale. Porque a gente está no oásis, então agora a gente volta. Exatamente por a gente estar nesse mar de morros, a agricultura de larga escala aqui não funciona, porque é cara, porque você não mecaniza. Então o que nos resta? Floresta. Por isso que a silvicultura deu muito certo aqui. Mas mesmo assim, para a silvicultura, na hora da retirada, é caro, porque como é que você acessa essas altas regiões? Então, encarece também. Então, o que sobra? Mata Atlântica restaurada, economicamente viável para o produtor rural. Então, de dezembro para cá, de dezembro de 2018 até mês passado, nós recebemos 8 delegações internacionais aqui no Vale. Suécia, França, Bélgica, Inglaterra, para entender a beleza da nossa região, produção de água. 15 milhões de pessoas tomam a nossa água da bacia do Rio Paraíba do Sul, São Paulo, Minas, Rio. Como que a gente continua produzindo essa água para até o setor industrial continuar funcionando e como a gente recupera esses topos de morro para essa água continuar produzindo e para a gente ter então alternativas econômicas da floresta. Então, os recursos e os olhares estão para o vale. Então isso é muito bom, porque independente desses desmontes e da política, a gente tendo acordos bilaterais locais, então governos internacionais com prefeituras locais, e aqui a gente tem prefeitos e uma Codivap, uma Genvap, uma agência metropolitana entendendo isso e querendo isso, a gente consegue assinar acordos bilaterais para o recurso vir para cá, para a gente recuperar e produzir renda. Então o Vale está sendo a bola da vez para isso. Nossa, Tatiana, com certeza nós poderíamos ficar conversando aqui o dia inteiro a respeito disso. Eu quero agradecer demais a sua presença, espero sinceramente que essa seja a primeira de muitas participações sua aqui no Abre Aspas, e principalmente agradecer por esse sopro de esperança que você deu, principalmente na reverência a esse que agora nós vamos usar até muito mais, esse oásis, que é o Vale do Paraíba, e que a gente tem que, com muito carinho, com muita responsabilidade, principalmente, preservar e fazer como vocês todos aí, da ONG Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, que põe a mão na massa e faz a coisa acontecer. Parabéns a vocês pelo trabalho e, repito, espero que essa seja a primeira de muitas participações suas e da ONG aqui no Abre Aspas. Muito obrigada pela oportunidade, conto com a gente, eu vou adorar trazer as boas notícias, porque tem muitas boas notícias para o nosso Vale. Legal, e conte com a gente também, Obrigada. Tatiana. E olha só, Tatiana, para você ver que coisa bacana, eu aproveito aqui que nós vamos para um rápido comercial, mas eu dou o meu bom dia, no caso deste nosso amigo aqui, já é boa noite ao Sérgio Marconato, que nos vê desde Yunnan, na China.
tá nos vendo, e também a chegada de Beraba Gandra, que nos vê da cidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência e contem sempre com a gente, sabendo que nós estamos abertos a participações. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos, claro, com mais notícias. Fique com a gente. Para você, isso é apenas uma garrafa PET sem utilidade. Para o mosquito, é um aconchegante berçário. Continue fazendo a sua parte. Elimine os criadouros de mosquitos e ajude a acabar com a Aedes aegypti. Toda a cidade deve colaborar para evitar a dengue, a zika e a chikungunya. Prefeitura de São José dos Campos. Escuta só, o que te motiva? Qual é o seu sonho? Quem te faz querer crescer? Como as pessoas enxergam o seu negócio? Você já viu que tem gente vendendo mais? Você tem um bom produto em bom preço? Tá sentindo que tá na hora de mostrar isso para todo mundo? Seja na TV ou na internet, a 7DB Filmes vai ajudar você a produzir o seu vídeo de forma acessível e criativa para mostrar o que você e a sua empresa têm de melhor. 7DB Filmes. A gente quer que todo mundo veja você. Você quer sempre o melhor, o abraço mais gostoso, o sorriso mais bonito. E na hora de escolher o melhor leite para sua família, escolhe leite pasteurizado Cooper. Mais saboroso, mais fresco e rico em nutrientes. Cooper, sua família merece o melhor. sprriomais.com.br, o endereço onde você encontra toda a programação da primeira plataforma jornalística multidigital do Vale do Paraíba, com a marca SP Rio, que há 7 anos faz a diferença na região. As edições do jornal Abre Aspas, as dicas dos nossos colunistas, o que acontece na cultura e no entretenimento no Vale do Paraíba. Ah, e é claro, a nossa programação musical diferenciada. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. E o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, enviou ontem à Câmara projeto que altera a Lei Municipal de 2006, que autorizou o município a celebrar os atuais contratos de concessão do transporte público. O projeto propõe a mudança do trecho da lei que estabeleceu que os contratos teriam duração máxima de 12 anos, sem possibilidade de prorrogação. O objetivo é fazer com que os contratos com as empresas Júlio Simões e Expresso Maringá sejam prorrogados para terminarem ao mesmo tempo que a concessão da Sanspenha. E a Prefeitura de São José dos Campos confirmou ontem a primeira morte por influenza, o vírus H1N1. Trata-se de um idoso de 61 anos que não havia se vacinado. O óbito aconteceu no último dia 30 e foi atestado pelo Instituto Adolfo Lutz. De acordo com o governo, São José alcançou a meta de vacinar 90% do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influenza, que começou no dia 10 de abril e terminou no dia 31 de maio. Desde o início do ano, já foram registrados em São José 9 casos de influenza A, 8 de H1N1 e 1 de H3N2 e 1 de influenza B. As obras do pacote de requalificação e acessibilidade do centro de Taubaté vão demorar 13 meses a mais para ficarem prontas e terão custo ampliado de 24,89%. Inicialmente orçado em 5,18 milhões, o serviço deveria ter ficado pronto em dezembro de 2018, mas já sofreu 2 prorrogações. O novo prazo é 31 de janeiro de 2020. Segundo a gestão tucana, as 2 prorrogações foram necessárias por vários motivos. A inauguração do Hospital Regional do Litoral Norte ficou mais longe. Esperado desde julho do ano passado, o local agora
tem previsão de entrega para outubro de 2019. Atraso de 1 ano e 3 meses da previsão inicial de entrega. O investimento é de 188 milhões de reais. De acordo com Ricardo Tardelli, coordenador do projeto Saúde em Ação no governo do estado, o novo atraso tem fatores como a demora na instalação da energia elétrica e também na finalização da via de acesso ao hospital, sob responsabilidade da Prefeitura de Caraguá. Em nota, a Prefeitura de Caraguá informou que a rua que dará acesso ao hospital será entregue até a data de inauguração. E essas obras, hein, Guilherme, que atrasam e depois custam mais caras, né? Então, tem uma piada no meio político que é muito comum em época de eleição, que é sobre o político que ele, às vésperas da eleição, bateu as botas, foi se encontrar com São Pedro, e aí ele viu o céu todo, a calmaria e tal, ele falou assim, é legal aqui, mas eu queria dar uma olhada lá embaixo, tá um som bacana e tal. Ele desceu, tinha uma festa, bebida, mulheres, música e tal, ficou o dia inteiro lá. E ele falou, tem que dar uma resposta para São Pedro. Daí ele subiu e falou assim, eu gostei muito daqui, mas eu estava pensando, acho que eu vou ficar lá embaixo. Aí ele desceu, só que ele chegou lá, não era nada como no dia anterior. E ele falou assim, nossa, mas está muito diferente. Aí o diabo falou para ele, é que ontem era campanha. Então, assim, na campanha, tudo funciona, os prazos são cumpridos. Quando a gente está com o político no cargo, atrasos, encarecimento de obras, é o que a gente vê por aí. Descontinuidade de projetos. Era campanha. E a despeito da piada que é boa, essa é a cruel realidade a que todos nós, pagantes de impostos e eleitores, infelizmente, ainda estamos sujeitos. Pois é. Mas hoje é sexta-feira e como sextou, tem coluna de cultura com ela, May Parreira. Bom dia, May. Bom dia, Zé Guilherme, bom dia, Glauco, e aos amigos que nos seguem aqui no SP Rio Mais. Tomara que essa semana, ou fim de semana, a conversa fique girando em torno de futebol, mais o futebol das meninas, da seleção brasileira que vai começar a jogar no sábado, né? Vamos torcer para as meninas. E aqui fica um programa para a gente aproveitar em casa um pouquinho desse frio. É uma série com 3 protagonistas mulheres que está meio esquecida na Netflix e eu vi a semana passada e achei muito boa. O nome da série é Good Girls, Boas Meninas. É uma produção americana e feita pela NBC. Bom, dizem que a 3ª temporada já está garantida. Um roteiro muito enxuto, os diálogos são fantásticos e você percebe que existe aí toda uma vontade atualmente de filmes que deem protagonismo para as mulheres, né? Coisas que normalmente as mulheres não fariam. É uma espécie de Thelma e Louise, mas mais irônico, mais sério também. Uma dessas mulheres, a Beth, ela é vivida pela Christina Hendricks, que era a Joan do Mad Max, lembra a secretária boazuda? Então, ela é uma dona de casa perfeita, que a casa sempre está arrumadíssima, ela faz muffins e organiza festas e tal. E por um problema X, ela resolve cometer um crime. Resolve assaltar o mercado perto da casa dela. E aí começa uma sequência de erros tipo Fargo, que a gente se diverte e não consegue largar a televisão. Espero que vocês gostem da dica e a gente volta semana que vem. Vai daqui o beijo meu. Tchau! May, muito bacana, bem legal mesmo, um filme que deve ser bem interessante para este final de semana, que promete, como eu disse, televisão e gordices.
para o final de semana com esse climinha. Mas também é sexta-feira e a gente quer saber o que acontece e o que rola. Isso aí é com ela, a Gabi Barreto, na agenda de final de semana. Apoio Vale Sul Shopping. Junho chegou com o frio que divide opiniões e arraiá, com destaque para o Arraiá do Parque em São José dos Campos, que começa nesta sexta-feira. O público pode curtir a quermesse com atrações musicais, quadrilhas, sorteios e muitas bebidas e comidas típicas. Nesta sexta, o Teatro Univap recebe o espetáculo Rei Leão, o musical. A peça conta com diversos cenários e projeções de última geração inspirados em grandes musicais da Broadway. A banda Planta e Raiz, uma das principais bandas de reggae do país, se apresenta hoje em Taubaté. A noite ainda conta com shows da banda Alaia e A Tropa. Com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira. O Luso Brasileiro recebe Sorriso Maroto e Jerry Smith neste sábado para um super show. Quis um dia e depois de tudo agora. Vem, 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 deslizando, vai, vai. Também neste sábado, Luciana Mello e Jair Oliveira fazem um show em tributo ao seu pai, Jair Rodrigues, no SESI em São José dos Campos. Dono de uma carreira repleta de premiações e mais de 40 álbuns lançados, Jair estaria completando 80 anos se estivesse vivo. Ficar, eu juro que não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de planta. Parques estaduais da RM Vale têm entrada gratuita neste final de semana. O público pode conhecer as áreas de conservação ambiental, entre elas o Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo Cunha, e o Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo Santa Virgínia, em São Luís do Paraitinga. Para aproveitar esse friozinho, que tal um cinema? O Festival Varilux de cinema francês começou ontem, dia 6, e vai até o dia 19 deste mês, em cinemas espalhados por mais de 80 cidades brasileiras, incluindo São José dos Campos. Os cinéfilos da região poderão conferir as obras em cartazes nas salas de cinema do Cinemark do Shopping Colinas. Eu fico por aqui e volto sexta-feira que vem. Um bom final de semana a todos. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Apoio Vale Sul Shopping. Ô Gabi, obrigado. E olha, bem legal o cenário que você fez aí com essa vista dessa praça ao fundo aí. Ficou bem bacana mesmo e eu fiquei aliviado, né? Porque graças a Deus você não me pediu nada, aí nenhuma previsão aí que eu já estava ficando assustado. E a novela Neymar. O camisa 10 da seleção prestou depoimento na Delegacia de Repressão de Crimes de Informática para explicar a divulgação de fotos íntimas e diálogos em redes sociais com a modelo Nájila Trindade Mendes de Souza, com quem manteve relações sexuais em Paris. Neymar deixou a delegacia pouco antes das 21 horas e na saída falou rapidamente com os jornalistas. E mais problemas para o craque. Por conta das acusações, a Mastercard cancelou uma campanha publicitária que faria com o atacante brasileiro durante a disputa da Copa América. Outras patrocinadoras do jogador se manifestaram com as acusações. A Nike se disse profundamente preocupada com o caso e disse que seguia de perto a situação. A Red Bull também havia se manifestado sobre o caso, abre aspas. É de responsabilidade das autoridades públicas determinarem os fatos reais por trás desta séria alegação, disse nota da empresa. Lembrando que o jogador foi cortado da disputa da Copa América na madrugada desta quinta-feira, depois de sofrer lesão no tornozelo direito durante o amistoso com o Catar, em Brasília. Ainda hoje, Neymar deve prestar mais um depoimento no Rio para esclarecer o possível crime virtual cometido por divulgar fotos com nudez da modelo com quem se relacionou. Na noite de ontem, o advogado Danilo Garcia, que representa a Nájila, divulgou uma declaração dela, registrada em cartório de São Paulo. No documento, Nájila reitera que sofreu crimes de estupro e agressão praticados por Neymar. Afirma que tem amplo material probatório sobre as agressões sofridas e afirmou estar ciente de que a declaração não seja a expressão da verdade.
Nájila deve comparecer à delegacia que conduz o inquérito em São Paulo hoje às 11 horas da manhã. Guilherme, você viu que o deputado Carlos Jordi está querendo fazer a Lei Neymar da Penha para aumentar a pena para quem fizer acusações infundadas de estupro. Foi muito apoiado pelo presidente. A gente, durante o programa, o Abre Aspas, a gente comentou a questão da Argentina, em que o Bolsonaro foi praticamente cabo eleitoral do Macri nos últimos tempos, e ele também se manifestou a favor do Neymar. Eu acho que é preciso respeitar a liturgia do cargo, no caso do presidente. Ele não tem que opinar sobre a política externa dos nossos vizinhos, e muito menos num caso... Está sendo investigado. É uma investigação criminal que existe uma acusação de estupro, é um crime muito grave. Eu acho que é muito cedo, não se deve fazer nenhum pré-julgamento em relação a esse caso envolvendo o Neymar, a não ser o julgamento que já tem sido feito no tribunal do Facebook. Ele já tem sido feito. Quanto ao caso que está sendo investigado, cabe à polícia investigá-lo. Os laudos vão ser reunidos e incluídos no inquérito, e depois a promotoria, a justiça vão se debruçar sobre isso. Agora, é triste ver o aproveitamento de uma situação como essa, um aproveitamento político, e do ponto de vista esportivo, é triste ver a carreira do Neymar mergulhada numa espécie de 7-1 particular, né? Ele tem vivido uma série de derrotas pessoais, e você vê, além dele ter jogado pouco nos últimos anos, por estar sempre lesionado em momentos importantes, não conseguiu corresponder à altura no PSG, tem perdido agora patrocínios importantes. O Real Madrid se manifestou, não publicamente, mas nos bastidores. Os jornais espanhóis já apontam que o Real Madrid deixou de desejar o Neymar como seu pilar na reconstrução do time. Então é uma série de derrotas pessoais, uma espécie de inferno astral, um 7-1 só para ele. Nossa, é muito bem colocado esse 7-1. É claro, o talento, nós sempre torcemos pelo talento, mas que a justiça seja feita, que tudo seja apurado dentro e nos rigores da lei, não é? Mas a hora de esporte, primeiro com os jogos de hoje. Chegou a hora de vencer, né? Ocupando a última posição da Liga Nacional de Futsal, o São José recebe hoje o Marechal Rondon, às 20h15 no ginásio do Tênis Clube em São José dos Campos. Jogo único e decisivo. O Taubaté Futsal recebe hoje o Iocaguará às 19 horas no ginásio da Vila Aparecida em Taubaté. O confronto é válido pelas quartas de finais da Copa Paulista, ou seja, quem vencer estará classificado para a próxima fase do torneio estadual. Boa sorte aí ao futsal da região. E os destaques do fim de semana. O primeiro passo rumo ao título mundial. A seleção brasileira feminina estreia na Copa do Mundo na França, no domingo, quando enfrenta a Jamaica, às 10h30 no horário de Brasília. Horário bom para você acordar com preguiça, fazer um café da manhã reforçado e assistir o jogo, torcer pelas nossas meninas aí. E lembrando que o Mundial Feminino começa hoje, com a partida entre França e Coreia do Sul. Este jogo está marcado para as 16 horas no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Boa sorte às nossas meninas. E agora o esporte regional. Para embalar de vez, a Águia do Vale visita, na manhã de domingo, União Mogi fora de casa. O confronto é válido pela 11ª rodada do Grupo 5 da 2ª Divisão do Paulista. Os joseenses vêm de 2 vitórias na competição e visam se manter nas primeiras posições. Duelo regional decisivo. Atlético Joseense e Mantiqueira jogam no Martins Pereira, também na manhã de domingo. O confronto é importante para as duas equipes, já que o joseense, 4º lugar com 11 pontos, enquanto o time de Guaratinguetá está atrás com 9, para se manter no topo. As meninas do São José recebem no Martins Pereira às 17 horas, o Corinthians. O jogo válido pela última rodada do Grupo 2
do Campeonato Paulista. A esperança é a última que morre. Ocupando a última posição do grupo, as meninas do Burrão visitam a Portuguesa. O jogo está marcado para as 15 horas de domingo em São Paulo. A equipe taubatiana ainda não venceu na competição. E as meninas do Burrão? Olha, elas têm feito um bom trabalho esse ano. O Taubaté, historicamente, sempre esteve atrás do São José no futebol feminino, mas eu acho que a distância diminuiu. E falando em futebol feminino, a esperança é que definitivamente as meninas da seleção e o esporte feminino em geral tenha mais apoio no país, já que temos craques aí como Marta e tantas outras, mas sempre faltou a tabelinha com o incentivo, com o apoio financeiro, com uma remuneração justa. E a gente vai ter aí a primeira vez a Copa do Mundo sendo transmitida pelo principal canal de televisão do Brasil, o canal aberto. Espero que a gente consiga um bom resultado e isso vai ajudar a ter mais incentivo à prática do esporte pelas meninas. Não tem dúvida, esporte esse que vem crescendo muito e as nossas meninas indiscutivelmente também à altura, em alguns casos até ultrapassando o talento masculino que é já reconhecido dentro desse esporte. Parabéns às meninas, estamos aí de olho na televisão, dedos cruzados e esperando que realmente, como isso que Guilherme falou, exista efetivamente mais incentivo e apoio. Zé Guilherme, estamos finalizando a nossa sexta-feira. Até segunda. Até segunda. Com um agradecimento especial hoje, claro, a participação do nosso comentarista, o editor-chefe do jornal O Vale, Guilherme Codazzi. Guilherme, muito obrigado, um ótimo final de semana a você e leve o nosso abraço a todo mundo lá da redação do jornal O Vale. Legal, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E para você que nos acompanhou nesse abre aspas de sexta-feira, desejamos um ótimo final de semana. Tem seleção brasileira, tem tempinho para comer bem. Muita paz, muita saúde a você. E segunda-feira a gente está de volta com mais um abre aspas. Até lá.